Fala galera, tudo bem com vocês? Coach Fábio Passos, eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra, né? Um verdadeiro bordão que a gente tem aqui para sempre dar início a mais um vídeo semanal. Nós que estamos aqui com o nosso canal com essa mentalidade daquilo que está dentro de nós, o nosso propósito. E o propósito de vida é que você possa ter uma vida emocional abundante. E hoje nós vamos estar falando sobre 7 sinais que você passou por um abuso emocional desde a sua infância. Vamos lá? Então, para que você possa entender um pouco mais, nós vamos estar falando sobre uma questão, né? Primeiramente, com total empatia, a gente sempre entende que nossos pais ou as pessoas que nos criaram sempre tentaram dar o melhor de si, o melhor do seu autoconhecimento. Nós entendemos que nos dias de hoje a ciência se multiplicou, o autoconhecimento superabundou e a gente vive uma outra etapa onde a gente vai estar cada vez mais evoluindo em relação a esse sentido. No entanto, isso não apaga, por exemplo, diversas situações que nós passamos desde a nossa infância em relação à questão emocional. Então, dentro dessas 7 características aqui, eu quero que você comece a analisar como que foi a sua criança interior e que automaticamente ainda vem refletindo nos dias de hoje. Então, pegue o seu papel e sua caneta, porque esse é um ótimo conselho para que você possa estar avançando diante dessa situação. A número 1 que eu coloquei aqui é uma sensação de vazio. Por vezes, as pessoas que passaram por uma situação de um abandono afetivo, emocional na infância de seus pais, de seus avós, de que seja quem for que esteja lhe criando, quando você passa por isso, normalmente você tem uma sensação de um vazio muito angustiante dentro de si. Por quê, gente? Porque esse vazio, ele começa então desde a etapa da criança, mas ela vai perdurando. Por quê? Porque enquanto você não trabalhar a sua reprogramação de crenças, os seus traumas, você vai estar sempre vivenciando e evidenciando toda aquela falta que você teve emocional. Então, assim, aquela falta emocional que você teve, ela vai estar gritando dia após dia dentro de você. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele é atemporal. O nosso cérebro não sabe se nós estamos vivendo no passado ou no futuro. Para ele, tudo é presente. É só o falar. Não pense em um elefante cor-de-rosa. Eu estou dizendo para você não pensar. A tendência é que você venha a pensar em relação à sua imagem, por quê? Porque o seu cérebro é atemporal. Se eu falar para você, não pense em um espeto de churrasco sendo cortado e automaticamente você colocando o garfo ali, né? Talvez você, assim como eu, esteja já com água na boca, prontíssimo para isso. Por quê? Porque o nosso cérebro não sabe se nós estamos vivenciando isso nesse exato momento. Para ele, tudo é presente, mas nós temos essa imagem mental arquivada aonde? No nosso hemisfério direito do nosso cérebro, em uma gaveta, um arquivo de memória gigantesco chamada hipocampo, aonde lá estão todas as suas emoções e imagens mentais. Então, se você teve na infância, né, eh, uma falta de carinho emocional, uma falta de afeto emocional, você vai estar sempre sentindo esse vazio, a falta desse preenchimento na sua vida, né? E por vezes vai ter até mesmo um nó na garganta, e eu coloquei assim, um vazio emocional. Por quê? Porque você não consegue preencher, porque você fica sentindo aquela falta daquela criança interior que não foi extremamente abastecida com amor e carinho. Então, essa é a primeira área que você pode estar vendo. A segunda área que eu coloquei é medo da dependência, né? Então, assim, todo abandono, ele faz isso, né? A pessoa que passou pelo abandono emocional e físico, por exemplo, tá? Essa pessoa ela busca ser independente. Por quê? Porque o seu cérebro é atemporal, então, ou seja, ela quer estar agora mostrando a sua independência para jamais precisar e necessitar de alguém, por exemplo, como ela sendo dependente. Por quê?
Por que isso acontece, gente? Porque o cérebro dela é atemporal, então ela já tem uma autoproteção de si mesmo para que ela não venha sofrer aquilo que ocorreu na infância, então ela busca ser independente em todas as suas coisas. E isso vai gerar normalmente um desconforto, porque essa pessoa vai achar que é a Mulher Maravilha ou o Super-Homem e que não precisa de ninguém. E ao contrário, todos nós necessitamos de uma ajuda, todos nós necessitamos de um abraço. Ser super independente em todas as questões que nós fizemos e não precisar de outra pessoa nos faz nós criarmos, por exemplo, um personagem na nossa vida. Mas sim, um abraço é importante, uma situação é extremamente importante, não um relacionamento tóxico de codependência, mas sim você entender que outras pessoas podem fazer um bem. Ou seja, você sai do trauma da generalização, achando que você vai ser dependente de toda e qualquer situação que ocorrer na sua vida. Então, desmorone esse super-homem, eh, essa super Mulher Maravilha, mas você possa estar agora se acomodando devagar e sempre, e entendendo o seguinte: ei, cada ser humano é diferente. Eu não preciso estar alocado ao trauma da minha infância, aonde eu tive essa imagem mental extremamente forte na minha vida. Faz sentido isso para você? Se faz sentido, eu vou te pedir que você depois deixe um comentário aí em relação a tudo isso que a gente está falando, tá? Número 3, uma autoavaliação irrealista. Você se transforma numa pessoa irreal. Por quê? Porque você tem dificuldade, por exemplo, de saber as suas capacidades. Olha só o que eu anotei aqui. Dificuldade de saber as suas capacidades, os seus pontos fortes, as suas fraquezas. Dificuldade, por exemplo, em responder isso. Quais são exatamente as minhas dificuldades? Por quê? Porque você tem uma autoaceitação irrealista. Você criou um personagem para você. E aí, a ponto de você tentar se esconder dentro dos mesmos. E isso vai fazer com que você perca, por exemplo, a sua direção exatamente na evidência de quem você é. Então, muito importante isso, tá? Autoavaliação irrealista devido ao personagem que você criou. Número 4, tá? São pessoas que normalmente não têm compaixão por si mesmo, ou seja, não conseguem ter uma empatia por si mesmo. Por ela ter passado por essa situação, ela escuta os problemas dos outros, se auto-sabota, mas ela entende o seguinte: ei, eu não posso estar me abrindo para outras pessoas porque ela se sente incapaz, ela se sente autossabotadora. Por quê? Por causa da sua falta de crença de merecimento. Então ela absorve o problema de outras pessoas, mas não consegue colocar para fora. Por quê? Justamente porque ela tem compaixão, ela não tem compaixão de si mesma. Então ela não quer externar isso. Lembra que ela não quer ser dependente de alguém? Ela quer ser extremamente independente, então essa pessoa fica absorvendo tudo, absorvendo tudo, absorvendo tudo, para que não venha depender de uma outra pessoa, ainda que emocionalmente. Triste, né? Mas eu creio que faz sentido isso que eu esteja falando para você também. Número 5, a pessoa se sente então culpada, né? Culpada, ela tem uma vingança, normalmente ela está muito condicionada a ter raiva. Por quê? Porque ela tem uma explosão dentro dela que ela precisa botar para fora, mas ela fica amargurada com todas essa situação. Então, tem a tendência, né? Olha só, eu coloquei aqui, ó, a sempre ver algo negativo que aconteceu. Então, ou seja, quando você visualiza algo negativo que aconteceu, você começa a colocar esse sentimento, o sentimento de culpa, o sentimento de vingança, o sentimento de raiva, entende? Você começa a colocar para fora, por quê? Porque o seu cérebro é atemporal, ou seja, a sua criança interior está gritando agora para tomar uma decisão e nem sempre essa decisão será a decisão correta, ok? Porque você está com uma imagem irreal de você mesmo, ok? Outra questão que eu quero colocar aqui, número 6, é sentir-se falho. A pessoa, por exemplo, quando ela tem uma crise existencial dentro dela, por uma falta de amor emocional na sua vida, né? E esse amor, eu falo de um amor de pai, um amor de mãe, um amor das pessoas que estão mais próximas, onde a criança se sente amada, por exemplo, né? Você vai ver o seguinte, que essa pessoa sempre pensa assim, ó, algo está errado, né? Algo está errado,
Ela fica pensando assim, ó, tudo acontece comigo mesmo. Por quê? Porque ela tem o quê? O sentimento de se sentir falho, ou seja, o sentimento de culpa está gritando dentro dela, o sentimento de entender o seguinte: ei, eu existo e o fato de eu existir é simplesmente um problema, porque é melhor eu ficar no meu canto do que, por exemplo, eu externar, porque sempre eu gero problemas. Afinal, eu não recebi carinho emocional. Afinal, meu pai me abandonou. Afinal, minha mãe me abandonou. Afinal, eu fui dado, por exemplo, para uma família. Eu fui deixado de lado. Os meus pais tinham preferência em outros filhos. Tudo isso você precisa entender que tudo isso faz parte de você ter um cérebro atemporal. Então, ou seja, se você não trabalhar o seu trauma, a criança interior vai estar sempre gritando, gritando e você tomando decisões, por exemplo, que vão moldar o seu futuro, o seu eu. Entende? Então você mesmo na fase adulta, com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, você vai se sentir culpado e vai continuar se sentindo culpado porque o seu cérebro é atemporal, porque você não resolveu o seu trauma de infância. Automaticamente você perde essa crença de merecimento dentro de você. OK? Faz sentido isso para você, gente? Por favor. Então, entendo, ou seja, você precisa entender que você é amado. Você não pode estar generalizando esse sentimento de raiva, de culpa e de abandono emocional e talvez até mesmo fisicamente. Vai haver pessoas que vão estar te amando. Então, ou seja, procure sair do looping, essa compulsão à repetição com essa generalização tão forte, ok? Vamos lá? E outra questão, a número 7 é dificuldade de sentir as emoções. Como isso é importante, né? A pessoa cria uma capa tão forte dentro dela que ela começa a ter uma dificuldade de demonstrar quem ela é. Então, a dificuldade, por exemplo, de sentir as suas emoções faz muito sentido. E no que eu notei aqui, olha só, quando os pais desvalorizam a criança, entende? Ela procura fazer o quê? Não existir. Então ela procura não reagir, ela procura ter um processo de aceitação, de validação, de aprovação. Então essa pessoa normalmente gera uma baixa autoestima, normalmente essa pessoa tem dificuldade de dizer não. Então ela cria um processo de autossabotagem. Normalmente essa pessoa não tem confiança em si mesmo. Por quê? Porque a sua criança interior ainda está gritando. A dificuldade de sentir as emoções está muito interligado com os pais que não valorizaram. E deixa eu te dizer algo agora que é extremamente importante. Talvez inclusive no relacionamento você vai procurar pessoas indisponíveis e que não tenham tempo para você. É aquela mulher, por exemplo, que sempre encontra homens que já estão casados, sempre encontra homens que já estão namorando, sempre encontra homens indisponíveis. É a mesma situação de homens que encontram mulheres indisponíveis. Por quê? Porque ainda está vivendo a sua criança interior, ou seja, está exalando, está sintonizando o desprezo, está sintonizando essa área. Então, os seus sentimentos não importam na cabeça dela, ela fica absorvendo tudo, porque na cabeça dela ela entende o seguinte: ei, o que importa é o sentimento da outra pessoa, porque ela vai estar indisponível para mim automaticamente. Por quê? Porque os meus pais estiverem disponível. Então você fica gritando com essa criança interior o tempo todo. E é por isso que na nossa metodologia, o método X emocional, nós trabalhamos com ênfase essa área, com uma plataforma EAD com mais de 130 videoaulas. Pasme, gente, mais de 130 videoaulas para que você possa ter o autoconhecimento e você possa ter uma vida emocional abundante e para que você não fique vivendo, por exemplo, o resquício da sua criança interior que está dominando as suas ações na fase adulta. Então, quanto vale, por exemplo, você sair desse looping, dessa compulsão à repetição na sua vida financeira, na sua vida física, na sua vida conjugal, no mundo dos negócios, na sua vida emocional? Quanto vale você agora reprogramar suas crenças e criar novos hábitos, novas conexões, aonde você vai estar avançando para um propósito de uma vida emocional
abundante. Gente, não adianta você querer curar o exterior se você precisa agora reprogramar suas crenças no interior. E é por isso que nós estamos com ênfase nessa área, com uma área fortíssima de perícia para que você possa ter agora uma vida emocional abundante através da quebra de bloqueios, de traumas da sua infância e automaticamente nós utilizando a metodologia do método X emocional, a área coaching do presente para o futuro. Então nós voltamos momentaneamente no seu tempo cronológico, trabalhamos essa área, descobrimos seus traumas e depois nós colocamos a nossa metodologia de reprogramação de crenças, que é do presente, mapeando o seu futuro e construindo algo lindo. Então, eu quero dizer para você, adquira nossa plataforma EAD ou entre em contato conosco através do nosso site ninecoach.com.br, ninecoach.com.br. Você vai ter todas as nossas informações lá, o nosso WhatsApp também, nossas informações, e nós vamos estar agora com ênfase para estar lhe ajudando mais e mais. Então, quero lhe desejar uma boa semana e quero dizer para você, nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço.